Fala pessoal, mais uma gravação aqui diretamente da Arena Farmaconde. Estou aqui com a Liz Oliveira, que ela tem um podcast que é Pode Se Achegar. Exatamente. Fala Liz, beleza? Beleza. Maravilha. Liz, conta pra gente, como é que veio? Primeiro assim, a vontade, eu quero ter um podcast. Como é que foi essa história? Como que isso aconteceu para você? Na verdade, foi uma necessidade das pessoas que seguem a gente no Instagram. Sim. Eles que começaram, dos vídeos que a gente posta, nos stories, nas coisas. E aí a gente ouvia muito eles falando, ai Liz, faz um podcast, faz um podcast, faz um podcast. O pessoal gostava de você Isso. falando então. E aí a gente fez uma semana, que a gente chamava Semana da Gigante, porque eu intitulo assim no meu Instagram, né? Oi, meus gigantes, tal, né? Então a gente fez, fez a Semana das Gigantes, onde eu chamava mulheres empresárias pra gente bater um papo. E aí, dali, saiu da gente fazer o podcast. Maravilha. E aí, o podcast, quais são os assuntos desse podcast? O nosso podcast é o Pode Se Achegar, a casa é sua, porque a gente quer abordar o empreendedorismo feminino, né, finanças, que é a minha área, né, de atuação hoje, que eu tenho uma empresa de BPO financeiro, e psicologia, que é a área de atuação da Suelen, que é a minha partner lá. A co-host. Maravilha. Conta pra gente aí sobre as pessoas que vão lá, né? E assim, o que isso soma para as pessoas e para você como profissional? Primeiramente, né, como a gente fez um mês, a gente está indo para o segundo agora, né? E primeiramente, nós queríamos chamar empresários que estavam na nossa rede de contato, no nosso ecossistema, mas que também a gente tivesse uma admiração, uma inspiração, né? Então, primeiro foi maravilhoso, isso. Né? Muito bom. E aí, inicialmente, chamamos esses empresários. Olha lá, tem até um bebê aqui, ó. Ó, quase que entrou aqui. A mãe pegou ele ali, estava entrando aqui do estúdio aqui. E aí a gente chamou esses empresários que estavam no nosso ecossistema. Sim. Agora, para o segundo mês, as pessoas que nós chamamos, já com assuntos exclusivos, né, pertinentes para o empreendedorismo feminino, que é uma vertente mais diferente do que o empreendedorismo, só o empreendedorismo por si, né? Sim. A mulher, ela está atingindo aí um caminho, um lugar dentro desse cenário do empreendedorismo que a gente precisa dar fala para isso, né? Sim. E assim, as mulheres empreendedoras que vão lá, quais tipos de negócio essas mulheres têm? Hoje a gente não está nichando isso. A gente quer a empresária, a empreendedora, o empresário, o empreendedor. Eu fiz até essa pergunta, né? Por quê? Porque a mulher tem um salão de beleza, tal, mais aquela coisa feminina. E para mim, não existe barreira, tanto para uma profissão quanto para outra profissão. Eu sou engenheiro civil e hoje em dia, na construção civil, existem muitas engenheiras mulheres, mas muitas mesmo. Na minha época de faculdade, tinha poucas mulheres na faculdade. Mas hoje em dia, você vai na obra e é comum, né? E os pedreiros, ó, que elas mandam pra caramba. Eles ficam ali no sapatinho. Não, mas muito legal, né? Muito, muito legal. E esse lance, assim, de feminismo e tal, eu não enxergo dessa forma, né? Que existe, ou uma... Como que não é feminismo a palavra? Seria... Uma separação? Uma separação, uma divisão entre homens e mulheres. Sim. Ali, né? Também acho que não. Eu acho que hoje... Pelo menos para mim, né? Não, eu também acredito que não. Mas hoje, né, quando nós falamos de empreendedorismo feminino, a gente tem que destacar uma parte das mulheres que começaram a empreender para ter uma renda extra, então nem ela se vê como empresária. Sim. Né? Então eu acho que é importante a gente trazer mulheres que já chegaram lá, mulheres que já atingiram algum resultado, para que essas mulheres se olhem e se inspirem nisso, né? Não fique se achando ali à margem, né? E que elas possam olhar e falar, nossa, se ela conseguiu, e pegar insights. Uma frase que eu gosto de falar muito, o insight paga tudo. Às vezes um insight ali já vira o seu jogo e você consegue fazer coisas diferentes. Com certeza. E também a mulher, ela também ultrapassar a barreira, né? Hoje em dia, a mulher não é mais do lar, né? Não. Isso é coisa do passado. Por isso que eu falo que não existe barreira mais. Não tem diferença. Para mim não tem diferença, né? Eu sei que as mulheres,
elas têm muito mais dificuldades que os homens, por causa dos filhos, né? Que a mãe Sim. tal, tem que cuidar da casa, tal, mas as tarefas também têm que ser divididas, né? Sim. A mulher, a gente sempre fala, né, que nós temos várias jornadas, né? E o homem, geralmente, ele tem a jornada dele de trabalho, dele, né? A mulher, ela tem a jornada como mãe, como esposa, como filha, né? Como empresária, ou se ela trabalha numa CLT, né? Então, nós temos várias jornadas. E essas jornadas, elas multiplicadas com outras coisas, falta de inteligência emocional, às vezes você está empreendendo agora, você não entende seu caixa, se você tem que investir, se você não tem. Mistura também tudo isso, pessoa física com jurídica, que é muito normal. Às vezes ela é empreendedora e ainda não tem essa separação. Exatamente. E tudo isso inflige aí da mulher, muitas vezes, ela não obter o sucesso tão rápido quanto um homem, né? Sim. Mas é difícil porque ela não enxerga porque ela não viveu aquilo ainda. E às vezes, como você falou, né? Um insight, uma palavra, ela cai uma ficha ali. Exatamente. E aquilo é um aprendizado que ela vai levar para a vida toda. Exatamente. Maravilha. E o pessoal que quiser seguir o seu canal, como é que faz? Hoje a gente está no canal do podcast, Pode Se Achegar mesmo. Colocar tudo junto, você acha. Ou no meu Instagram, Liz Oliveira, também já acha tudo lá. Maravilha. E elas gravam num estúdio que é o Maravilhoso. melhor estúdio da cidade. Eu É lá falo- no Mans Studio. Isso. Top Eu falo para demais. todo mundo, é o melhor estúdio Cara, é muito de São bom, José. né? Maravilhoso. E é gostoso de gravar lá, cheiroso, lugar lindo. Atendimento as pessoas impecável. agradáveis, é muito bom. Por isso que é bom, né? Gravar é bom, as pessoas são agradáveis, é muito bom. Eu adoro o podcast também, para mim também foi uma necessidade. Eu gostava de assistir o podcast e eu sentia que eu tinha alguma coisa para falar, né? E aí isso me levou até lá. Incrível. Eu sou fã do podcast, hein, gente? Maravilha, valeu, Liz. Obrigada. Deixa um abraço para a galera aí. Um abraço, pessoal. A feira está incrível. Então, se você é empreendedor, é bom você estar aqui, porque você vai ter insights que pode mudar o seu jogo. Valeu, pessoal. Até a próxima.